tarde a todos. Como o colega Renato 12 minutos. já me apresentou, quantos minutos? 12. 6 para ti. Meu nome é Ricardo, eu sou pesquisador da Embrapa na área de melhoramento genético e a gente vai apresentar para vocês, na verdade, a nova cultivar de trigo da Embrapa, o último lançamento. Por isso que eu estava ali daquele lado, estava bem na parcela, mas a gente conversa aqui, depois vocês podem chegar perto dela e também ver como é que são as plantas, etc. A gente vai apresentar os destaques e as vantagens que o produtor tem em escolher aquela cultivar, o novo lançamento da Embrapa, e depois a gente vai passar a palavra aí para o colega Renato. Ele vai conversar um pouquinho sobre esse trigo que está aqui mais perto da gente, que é os trigos de duplo propósito. Aquele trigo que tem aptidão tanto para a produção de forragem na forma de pasto, quanto para a produção de grãos. BRS Bela Joia, que é esse novo lançamento, tem como diferencial a sanidade de folhas. Esse trigo foi semeado no dia 20 de maio, que o colega da CETREM passou para a gente, ele já está lourando. Se ele tivesse um pouquinho antes no estágio de desenvolvimento, que a gente fosse ver as folhas mais verdes, porque agora as folhas já estão secando, a gente ia ver que não tem praticamente doença nenhuma de folha. O que vocês conhecem de doença de folha de trigo? Não sei, ferrugem da folha, manchas, tem vários tipos de mancha, mancha amarela, mancha marrom, oídio, todas essas doenças, essa cultivar é resistente. Então, ela tem a resistência de planta adulta à ferrugem da folha, que é o melhor tipo de resistência que tem. O fungo até pode infectar a folha, mas ele não consegue se multiplicar, então não vai prejudicar o rendimento de grãos. É uma resistência mais durável, porque não tem aquela questão de uma pressão de seleção, que a taxa de multiplicação do fungo é bem maior. E daí pode surgir um recombinante que seja virulento. Mas como a planta tem uma certa convivência com o fungo, essa resistência é mais durável. E o BRS Bela Joia tem essa resistência de planta adulta, que é essa resistência mais durável à ferrugem da folha. O oídio também, esse ano foi um ano extremamente favorável à ocorrência de oídio. E o BRS Bela Joia é resistente ao oídio. Ou seja, o produtor daí não precisaria gastar com fungicida para controlar essa doença, porque a planta é resistente. Depois tem as manchas, aqui nessa região a mancha amarela é muito importante, tem a mancha marrom também, essa cultivar é resistente. Tem o vírus do mosaico do trigo, vocês conhecem essa virose? Ela é uma virose transmitida por um fungo de solo. E naqueles locais mais de baixada, que são mais úmidos, mais encharcados, às vezes que se chove muito fica mais úmido, favorece o desenvolvimento desse fungo que transmite o vírus do mosaico. E esse trigo é resistente também. Ou seja, ele tem um conjunto de resistência às doenças de folha. Com isso o produtor pode economizar em aplicação de fungicida e ganhar mais rentabilidade. Porque a rentabilidade do produtor é a diferença também da produtividade, mas do custo de produção. Se você diminui o custo, você ganha rentabilidade. O potencial de rendimento de grãos da cultivar também é bastante alto. Média de 5.000 quilos que a gente tem daí nos ensaios em vários locais, mas passando 7.000 quilos, alguns locais 8.000 quilos por hectare. Então, mesmo com esse conjunto de resistência às doenças de folha, ainda tem também um alto potencial de rendimento de grãos. É um trigo baixo, depois vocês podem chegar perto da parcela, é aquele ali onde está a placa, BRS Bela Joia. A gente normalmente faz assim na planta, esse daqui não é tão resistente ao acamamento. Mas a gente faz assim e daí a gente vê se o colmo é mais firme ou não. Se a planta volta mais rápida, o colmo é mais firme, é uma planta mais resistente ao acamamento. Então, pelo porte dele, que é uma planta mais baixa, o colmo mais firme, é uma planta mais resistente ao acamamento. O produtor não precisa gastar com redutor de crescimento. Colocando em torno de 70 kg de nitrogênio já atinge um alto potencial de rendimento. Economia, também o produtor economiza na questão de adubo, na questão de fungicida, na questão de redutor de crescimento. Esse é o diferencial. É o custo de produção mais baixo e daí consequentemente maior rentabilidade que vai ter o nosso produtor. O ciclo dele é um ciclo precoce para médio, daí a gente fala em torno de 80 dias da emergência ao espigamento, 80 a 85 dias, e até a maturação de colheita seria 130 a 135 dias, até a maturação de colheita. O grande diferencial é essa sanidade às doenças de folha, que daí o produtor não precisa se preocupar em gastar fungicida controlando doença de folha, certo? Não sei se alguém tem alguma pergunta da cultivar BRS Bela Joia. Senão a gente passaria a palavra para o colega Renato, que daí ele vai conversar um pouquinho sobre esses dois trigos. Bom pessoal, então dando sequência aí, nós temos duas variedades de trigo aqui, né? Uma que vocês veem que é Maristas
uma espiga sem arista, né? Arista aí, essas brácteas aqui, esses segmentos aqui. Aqui, ó, vocês veem as duas variedades em 3 estágios de desenvolvimento lá, ó, tá espigando já, né? E observe aqui a altura de planta, né? O que difere, né? Isso aqui foi plantado tudo na mesma época. Naquele mais ao fundo, aquele verde mais escuro, não foi cortada nenhuma vez. Aqui se colheu, né? Ali na altura que está o Ricardo, até vocês vejam o diferencial ali. Você já foi colhido em torno de 1.300 kg de massa seca por hectare. E ali, ó, onde está mais baixinho ainda, menor estatura, né? A planta está, vamos dizer assim, mais jovens, entre aspas, ali, né? Na verdade a idade é a mesma, mas como nós cortamos, ela se reorganiza, rebrota. Ali já saiu o equivalente a 2.500 kg de massa seca. Em outras palavras, se a gente pensar assim, aqui na região a produção de leiteira é importante, né? Qual é a forma mais econômica de produzir leite ou produzir carne de ruminante, né? Pasto. E nós podemos ter pasto o ano todo aqui. O nosso problema é que a gente não tem controle de temperatura, de luminosidade, o fato é que nós não temos muita restrição hídrica, né? Não temos muita restrição de frio, embora tenha geadas. Então a gente tem que fazer um plano de forrajamento compondo várias espécies, né? Dentro dessas várias espécies, algumas anuais, perenes e assim por diante. Bom, no mercado de trigo brasileiro, esse tipo de produto aqui que a gente coloca como duplo propósito, né? Veja que aqui, ó, já deu renda via leite, via carne, né? Através de um ciclo de pastejo, 2 ciclos de pastejo, e ainda é possível produzir grãos. Ou até antes de produzir grão, eu posso fazer uma silagem. Silagem pré-secada, silagem pré-murchada, né? De grãos úmidos, né? Ou de planta inteira, tá certo? Então a gente acaba dizendo assim, ó, que ele já se pagaria só com um ciclo de pastejo, né, para leite, tá certo? Se a gente pensar assim, ó, o pior período do ano que tem é o outono. A gente colhe a cultura de verão aqui, já pode estabelecer um material como esse aí, vai cobrir o solo, vai aproveitar a temperatura favorável de outono, né, tá certo? Acumular biomassa e alimentar os animais. Veja bem, ó, se a gente atribuir um custo de energia metabolizável, tipo as vaquinhas, que as novilhas aqui estão comendo pasto, né? Isso aí vamos dizer que o custo da energia que a vaquinha está consumindo ali custa 1. Se a gente colher aquilo, fazer feno, e aqui está um feno simulado aqui, veja quanta energia tem aí que nós temos que colher, mecanizar, mas todo o manejo, armazenar. Isso aí mundialmente é aceito que dobra esse custo em termos energéticos. Não interessa se é dólar, se é real, peso e assim por diante. E se a gente ainda for menos eficiente ainda, né? Não ter pasto, não ter silagem ou feno, e querer compensar via ração formulada, o custo da ração formulada é 4,5 vezes aquela da energia do pasto. Como nós temos solo o ano todo, nós estamos numa região privilegiada, assim, em termos de globo terrestre, nós estamos numa condição subtropical, nós podemos ter aqui tem um exemplo no lado, uma tifton aqui, que é uma planta tropical, perene, né? Não é daqui, mas serve para o nosso sistema. Como o trigo também não é daqui, né? Mas na região de origem do trigo, eles colhem uma vez o trigo. Na região de origem mesmo, dá 400, 500 milímetros de chuva, dá para fazer uma safra, né? Na Europa, né, em função do frio, o norte dos Estados Unidos, dá para fazer uma colheita só de trigo. E nós temos o privilégio de poder fazer até o duplo cultivo, né? Ter duas safras, né? E se a gente pensar bem, nós queremos ciclos de cultura cada vez mais reduzidos, ali um pouquinho é possível fazer 2,5 safras, 3 safras por ano, né? Vocês vão ver ali do pessoal da Biotrigo ali, trigos específicos só para pastejo, né? Que pode ser esse mesmo trigo que vocês estão vendo aqui. Eu posso manejar ele só para pasto, né? Plantando cedo, dá vários ciclos de pastejo, né? Nós temos aí histórico de 3 a 12 ciclos de pastejo, mas isso não é o fim, né? Vamos dizer, a gente pode manusear um material desfolhando mais ou desfolhando menos, né? Aplicando mais nitrogênio, época de semeadura, né? Então às vezes impressiona 12 ciclos de pastejo. O fato é que nós podemos produzir 5, 6 toneladas de massa seca por hectare. Isso aí a gente pode transformar no mínimo em 5, 6 toneladas de leite, podendo ser o dobro disso aí, tá certo? Então veja bem, ó, 5.000 litros de leite hoje, se a gente pegar 1,20 o litro de leite, aí são R$6.000 por hectare. Então muitas vezes se fala que não temos renda para inverno, não temos muitas alternativas, né? Essa é mais uma.
tá certo? Claro que depende de integração lavoura-pecuária. E na pior das hipóteses, vamos dizer que não produzisse mais nada de trigo, né? Deixar uma palhada dessa aqui, o que implica isso em redução de custo da cultura de verão, não é isso? Em termos de plantas daninhas, em termos de armazenamento de água. A gente não enxerga a raiz aqui embaixo, né? Mas veja, a raiz das gramíneas é fasciculada, né? E vai criar canais ali para penetrar água, né? Além de melhorar aí a condição de micro-organismos do solo.